Você sabe classificar a cadeia dessa molécula? Hoje nós vamos aprender as classificações das cadeias carbônicas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de Introdução à Química Orgânica em nossa aula 3, Classificações das cadeias carbônicas. Na nossa aula passada, nós aprendemos a classificar os átomos de carbono, carbonos primários, secundários, terciários, quaternários e também o carbono assimétrico, o importante carbono quiral. Vimos também que os átomos de carbono podem ser classificados em saturados ou insaturados. E na aula de hoje, nós vamos aprender as seguintes classificações das cadeias carbônicas. Primeiro, quanto ao fechamento da cadeia. Segundo, quanto à disposição dos átomos. Terceiro, quanto ao tipo de ligação. E, por último, quanto à natureza dos átomos. A cadeia pode ser aberta, acíclica ou alifática. Essas três designações, elas indicam que a cadeia ela vai possuir extremos livres, ela não vai formar ciclos, como no exemplo que nós temos abaixo. A cadeia também pode ser fechada ou cíclica, quando forma um ciclo, quando não possui extremidades livres, como nos nossos exemplos. Podemos ter uma cadeia fechada alicíclica, quando nós possuímos somente ligações simples entre os átomos de carbono. E também podemos ter uma cadeia fechada aromática, quando no nosso ciclo nós temos alternâncias de ligações simples e duplas entre os átomos de carbono. A cadeia também pode ser mista, quando nós tivermos parte dela fechada e parte dela aberta. A segunda classificação que nós vamos ver é quanto à disposição dos átomos. Nós podemos ter uma cadeia dita normal, quando os átomos de carbono formam uma única sequência, apenas com duas extremidades. Nós vamos notar que essas cadeias são formadas somente por carbonos primários e também por carbonos secundários. A cadeia também pode ser ramificada, quando ela possuir ramificações, ou seja, ela vai ter mais do que duas extremidades. Vamos ver a presença de átomos de carbono terciário ou de carbono quaternário, como aqui em nosso exemplo. Nós possuímos uma cadeia chamada principal, é a cadeia que tem maior número de átomos de carbono, e temos aqui a presença de uma ramificação, ou seja, nós não temos a formação de uma única sequência de átomos de carbono. A terceira classificação que nós temos é quando ao tipo de ligação entre os átomos de carbono. A cadeia pode ser saturada, ou seja, possui somente ligações simples entre os átomos de carbono, como nos nossos exemplos. Ou a cadeia pode ser insaturada, quando ela tiver pelo menos um átomo de carbono insaturado. Nós vimos que o carbono insaturado pode ser um carbono que faz ligação ou dupla ou ligação tripla na cadeia. A nossa quarta classificação é quanto à natureza dos átomos formadores da cadeia. A cadeia pode ser heterogênea, quando ela possuir pelo menos um heteroátomo. O heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono, pode ser nitrogênio, enxofre, oxigênio, que se posiciona entre átomos de carbono, como nós podemos ver aqui nos nossos exemplos. Aqui o átomo de oxigênio e também o átomo de nitrogênio. Logo, são cadeias heterogêneas. Nossa cadeia também pode ser homogênea, quando nós não tivermos a presença de heteroátomos, como nos nossos exemplos. Veja que os átomos de carbono estão diretamente ligados.
Vamos relembrar os conteúdos vistos em nossa aula. Nós aprendemos a classificar as cadeias carbônicas. Primeiro, quanto ao fechamento da cadeia. Elas podem ser abertas, fechadas ou mistas. Aqui, como exemplo, temos a molécula de ácido acetil salicílico, que é o princípio ativo da aspirina. Ele é um exemplo de cadeia mista. Aprendemos também a classificar quanto à disposição dos átomos. A cadeia pode ser normal ou ramificada. No nosso exemplo, ela é ramificada. A classificação quanto ao tipo de ligação. A cadeia pode ser saturada ou insaturada. Nosso exemplo, a cadeia é insaturada, pois o anel aromático, o anel benzênico, ele possui ligações duplas entre os átomos de carbono. E nossa última classificação, quanto à natureza dos átomos, homogênea ou heterogênea. O nosso exemplo, a cadeia é heterogênea, pois temos um átomo de oxigênio entre átomos de carbono. Vamos agora praticar com alguns exercícios. Número 1. Dê as classificações das cadeias carbônicas abaixo, da letra A à letra F. Tempo para vocês! Vamos às respostas. Na letra A, temos uma cadeia aberta, normal, saturada e heterogênea. A letra B é uma cadeia fechada, alicíclica. Lembra que quando for uma cadeia fechada, tem que classificar se é alicíclica, só tem ligações simples entre átomos de carbono, ou se ela é aromática, aquelas de ligações simples dupla, simples dupla. Temos também uma cadeia normal, saturada e homogênea. Na letra C, a cadeia é aberta, normal, saturada e homogênea. Na letra D, temos uma cadeia fechada, aromática. Olha lá a presença das ligações simples e duplas entre átomos de carbono. São simples e duplas alternadas. A cadeia normal, insaturada e homogênea. Na letra E, temos uma cadeia aberta, ramificada, saturada e homogênea. E na letra F, a cadeia é aberta, normal, saturada e heterogênea, pois temos a presença de um heteroátomo, aqui no caso, o átomo de oxigênio. Vamos agora ao nosso segundo exercício. O pau rosa, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural do óleo essencial conhecido por linalol, o qual também pode ser isolado do óleo de alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte fórmula estrutural. Veja aí abaixo. Sua cadeia carbônica deve ser classificada como... Qual é a letra correta? Tempo para vocês! Resposta correta é a letra D. Ela é acíclica, ou seja, aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Muito bem, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam para nós. E deixem aí as suas sugestões e seus comentários sobre os nossos vídeos. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, curtam a nossa fanpage do Facebook e também o nosso Instagram. Até uma próxima aula. Um grande abraço a todos!